você fazer o tema. Estudamos introdução. 6 técnicas foram ensinadas para você desenvolver a sua introdução. Texto bíblico. O texto bíblico é a base de sustentação da sua mensagem. Tema: a bênção da primogenitura. Gênesis 25, de 29 a 34. Qual assunto? Primogenitura. O parágrafo. Gênesis 25, de 29 a 34, tem um parágrafo. Pastor Simeão, como é que eu posso identificar o parágrafo? Porque o parágrafo é onde vai estar o assunto. Veja bem, na sua Bíblia, todas as vezes que você encontrar uma letra maiúscula, iniciando uma frase, você acompanha essa letra maiúscula em negrito. Ela sempre está em negrito. Enquanto estiver em negrito, enquanto essa letra vai, as frases, o período vai se formando, quando vai aparecer outra letra maiúscula em negrito, quer dizer que terminou o assunto do parágrafo e começa outro assunto. Veja bem, Gênesis 25, 29 a 34. Abra sua Bíblia e você vai ver que e Jacó cozera um guisado. A palavra aí está em negrito. E no versículo 34, está escrito: desprezou Esaú a sua primogenitura. Logo em seguida começa um outro parágrafo. E havia fome. Verso 26. Então, o parágrafo é onde está o assunto. As partes do parágrafo estão unidas pelo assunto. As partes do parágrafo estão unidas pelo assunto. Assunto é o que está dentro do parágrafo. Para achar o assunto de um parágrafo, você deve analisar as partes do parágrafo. Você quer achar o assunto do parágrafo? Analise as partes do parágrafo. O esboço mostra as divisões do parágrafo. Vou repetir. O esboço mostra as divisões do parágrafo. Você vai encontrar o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico dentro do parágrafo. Portanto, o esboço é composto das divisões do parágrafo. O assunto é fácil, não é? É fácil você entender. Querido, as divisões... Tema: bênção da primogenitura. Primeiro tópico: o valor da primogenitura. Segundo tópico: a essência da primogenitura. Terceiro tópico: a confiança da primogenitura. O que isso quer dizer? Que as divisões devem seguir o pensamento principal. As divisões devem seguir o pensamento principal, para que haja uma perfeita unidade e harmonia entre as partes. Tem que haver unidade e harmonia entre as partes. Quero chamar sua atenção o seguinte: a passagem de uma parte para outra deve ser sutil. Quando você passar de um tópico para outro, deve ser sutil. Se a transposição parecer difícil, é sinal de que há defeito no plano de elaboração do seu sermão. Então, tem que haver perfeito equilíbrio, perfeita unidade.
Tema, a bênção da primogenitura. Primeiro tópico, o valor da primogenitura. Segundo tópico, a essência da primogenitura. Terceiro tópico, a confiança da primogenitura. Qual a importância da divisão? Queridos, a divisão auxilia o pregador na elaboração do seu sermão. É importante, vai auxiliar o pregador na elaboração do seu sermão. Segunda importância é que facilita a memorização das principais partes, evitando divagação entre as partes. E ajuda também o ouvinte a acompanhar a discussão do assunto. E por certo ele vai recordar facilmente o sermão. Ou pelo menos grande parte dele. Queridos, chegamos no momento em que você deve saber como selecionar e colocar em ordem os pontos que vão serem incluídos na sua mensagem. Como é que você vai colocar em ordem? Veja bem, convém que você ordene os pontos de uma maneira tal que aumente em força até terminar com o mais forte. O mais forte você deixa para o terceiro tópico. O primeiro ponto não deve ser um ponto tão forte, mas também não deve ser um ponto tão fraco. O primeiro tópico deve ser o segundo em força. O terceiro tópico, o segundo tópico, você pode deixar um ponto mais equilibrado, nem tão forte nem tão fraco. Agora, o terceiro tópico, esse que você deixou para o final, deve ser o ponto mais forte, porque ele é que vai levar os ouvintes a obedecerem a meta da mensagem. Imagine uma corrida de revezamento. É aquela corrida em que o bastão vai passando. Geralmente se coloca os membros da corrida da seguinte forma: segundo em força é quem sai em primeiro lugar. O terceiro em força pega o bastão durante a corrida. Agora, o primeiro em força, este fica para o final da corrida. Ele é que vai levar a vitória. O mais forte, o ponto mais forte, é o que vai levar a obediência da mensagem. É o que vai levar a obediência da mensagem. Portanto, você está aprendendo a parte do desenvolvimento. Queridos, vejam bem, o sermão, quando você for elaborar o seu sermão, você tem que decidir se ele vai ser, a forma vai ser expositiva ou vai ser a forma através de tópicos. A forma expositiva, ele é tirado do seu esboço de uma passagem bíblica. Eu pessoalmente aconselho o sermão expositivo, mas os pregadores decidem a forma.